pergunta para você. Deixa eu falar uma coisa aqui. A pastora Bárbara disse que uma das coisas importantes que nós precisamos ter com Deus é relacionamento. Diga bem alto, relacionamento. E a base de todo relacionamento é o quê? É o conhecimento. Diga assim comigo, a base, vamos repetir, vamos participar. Diga, a base de todo relacionamento é o conhecimento. Amém? O meu relacionamento, ele vai ser bom, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento de namoro, seja um relacionamento entre casais, um casamento. O meu relacionamento, ele vai ser bom à medida com que eu conhecer mais e mais a pessoa com quem eu me relaciono. Amém? Quanto mais eu conhecer a minha esposa e quanto mais a minha esposa me conhecer, melhor vai ser a qualidade do meu relacionamento, porque a base do relacionamento é o conhecimento. Quanto melhor for a amizade, quanto mais transparência houver na amizade, quanto mais eu conhecer o meu amigo e o meu amigo me conhecer, melhor será a qualidade do meu relacionamento, porque há conhecimento. Então, um bom relacionamento, um relacionamento saudável, ele precisa ter como base o conhecimento. Quanto mais eu conhecer, melhor eu me relacionarei. Vamos repetir isso? Diga, quanto mais eu conhecer, melhor me relacionarei. Amém? E Deus, ele te traz sempre aqui na igreja, seja na quinta-feira, seja no domingo, seja nas redes, nas células. Qual é o objetivo de Deus? Ele nos trazer a esses lugares, a estarmos aqui no domingo, a estarmos aqui na quinta. Por que é tão importante você estar na igreja? Às vezes as pessoas dizem, puxa, mas o pastor é tão chato, o pastor fica pegando o pé. Meu irmão, você tem que estar na igreja no domingo, meu irmão, você tem que estar na igreja na quinta, você tem que estar na célula, na rede na terça-feira. Mas por que a gente pega no seu pé? Por que a gente cobra isso? Por que a gente fala, aconselha? Porque quanto mais você vier à igreja, você vai ouvir a palavra. E a palavra de Deus faz com que você conheça Deus e dele seja conhecido. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Quanto mais você ouvir a palavra, mais você vai conhecer a Deus. Mais você vai saber o que lhe agrada. Mais você vai conhecer daquilo que é importante para Deus. E com certeza o teu relacionamento, ele vai ser melhor. Porque se eu conheço a Deus, sei o que agrada e o que não agrada, consequentemente, eu vou agir de maneira agradável a Ele. Então, quando você vem à igreja para quê? A igreja é lugar de cura? Claro, você pode ser curado aqui. Amém, amados? A igreja é lugar de bênção, de prosperidade, de milagre? É claro. A igreja é lugar de tudo isso. Mas é muito importante nós entendermos, é muito importante nós assimilarmos isso. Você pode ser curado na igreja, você pode ser liberto na igreja. Deus, ele pode abrir uma porta de emprego para você. Deus, ele pode abrir uma porta excelente em qualquer área da sua vida. Mas lembre-se, igreja é lugar de conhecimento para que tenhamos um relacionamento de qualidade com Deus. Amém, amados? Quando você estiver lá na sua casa tomando o seu banho, quando você preparar a sua roupa e a deixar arrumada em cima da cama, e que estiver faltando alguns minutos para você sair, para você vir à igreja, que o teu pensamento, que a expectativa do teu coração seja essa: hoje eu vou lá naquela igreja. Se eu for curado, glória a Deus. Se eu for liberto, glória a Deus. Se Deus abrir uma porta excelente, aleluias. Mas eu vou em primeiro lugar lá naquela igreja, porque eu quero conhecer o Senhor. Porque eu quero ouvir a sua palavra e saber o que é agradável a Ele. Assim como eu preciso saber o que é agradável para minha esposa, para o meu relacionamento melhorar, né? O homem que não se preocupa com aquilo que agrada a sua mulher, ou a mulher que não se preocupa com aquilo que agrada ao seu marido, ela ou ele estão perdendo uma grande oportunidade de fazer com que o relacionamento melhore. Porque se eu sei o que agrada a minha esposa, eu não vou desagradá-la, e o relacionamento vai ser melhor. Se eu sei o que agrada ao marido, a mulher, quando sabe o que agrada ao marido, ela vai agradá-la, não vai desagradar, e o relacionamento vai ser melhor. Quando eu sei o que agrada ao meu Deus, o meu relacionamento com Ele se torna melhor. Quando eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, o meu relacionamento com Deus é melhor. Amém? Agora a pergunta é: quantos vieram aqui para conhecer um pouco mais ao Senhor? Diga glória a Deus. Então, por favor, todos coloquem de pé. Você vai pegar nas suas mãos a palavra de Deus. Amém? Pega a palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14. Amém? Evangelho de Mateus,
Evangelho de Mateus. Está dando vontade de cantar agora, rapaz. Está dando vontade de cantar agora. Quem quer louvar o Senhor aí? Diga glória a Deus. Mas segura isso, segura porque essa é para o final. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Enquanto você encontra, eu quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet. Ó, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, participe, ative as notificações para que você possa compartilhar, né? Receber, né? Tudo aquilo que a gente estiver produzindo, todo conteúdo que a gente estiver produzindo. Cada palavra que a gente pregar aqui, você vai ter a oportunidade de acompanhar aonde quer que você esteja. Então, se você não é inscrito ainda, clica aí, já está aparecendo na tela aí a setazinha, já clica aí, já se inscreva em nome de Jesus. E eu espero que essa palavra de hoje, ela fale com você aí da mesma maneira que vai falar com cada um de nós aqui. Vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo 14, e nós vamos ler um texto muito conhecido da palavra, versículo 13. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13. Deixa eu pedir uma coisa para você antes da gente ler. Você acredita que a palavra de Deus, ela melhora o teu relacionamento com Ele, sim ou não? Foi o que a gente acabou de ministrar. Então, se a palavra de Deus, ela me ensina a ter um relacionamento melhor com Deus, você concorda comigo que eu não posso perder nada, eu não posso me distrair? Amém? Então vira para saber, dá uma cutucada assim, ó. Assim, disfarçadamente, faz assim, ó. Dá uma cutucada assim, como quem não quer nada. Fala para ele assim, ó. A partir de agora, atenção total à palavra. Aí fala assim para ele, não adianta você querer conversar comigo não, viu? Porque a minha atenção será total na palavra. Falou aí? Amém? Então vamos aqui para a atenção total. Vamos lá. Mateus capítulo 14, versículo 13, diz-nos assim a palavra de Deus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. E possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, e eu quero que você preste atenção no que os discípulos vão falar. O lugar é deserto, e a hora já é avançada. Repitam comigo, o lugar, repete isso comigo, diga, o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Aí os discípulos vão continuar. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, olha, não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram, repita comigo, igreja, não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Glória a Deus, amado. Você sabe qual é o tema dessa pregação? O tema desta pregação é os 3 inimigos do cuidado. E esse texto ele vai nos mostrar quais são os 3 inimigos que nos impedem de cuidarmos daquilo que recebemos. Porque nós recebemos, tanto eu quanto você, cada um de nós, recebemos da parte de Deus algo extraordinário, até porque você não é uma pessoa aleatória. Você foi chamado, você foi escolhido. Diga a glória a Deus aí, meu querido. Você foi escolhido, você não recebeu algo aleatório, você não é uma pessoa aleatória. Nós recebemos coisas de Deus. Nós somos chamados por Deus com um propósito. E precisamos cuidar. E nesta passagem, neste versículo, o Senhor nos mostra quais são os 3 inimigos do cuidado. Na tua vida hoje, esses inimigos vão cair por terra. Glória a Deus, amado. Você crê nisso, amém? Então você vai estender as suas mãos aqui para frente, você vai curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos e nós vamos orar agora. E nós vamos pedir para que o Senhor ele venha nos ministrar, falar conosco através desta palavra. E que esta palavra seja uma série, uma gama, nos traga uma gama de ensinamentos acerca daquilo que devemos fazer para termos um relacionamento saudável, para termos um relacionamento agradável ao Senhor. Então levante as suas mãos, estenda aqui para frente, comece a clamar, comece a orar pela minha vida, vai pedindo isso a Deus agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos nesta noite, no lugar chamado casa de oração, e o desejo do nosso coração é termos um relacionamento de qualidade contigo. O desejo do nosso coração é de nos relacionarmos da maneira
maneira que lhe agrada. E é por isso que precisamos ouvir a tua palavra, porque somente ela vai nos ministrar, nos ensinar a como termos este relacionamento, um relacionamento que vai gerar intimidade, um relacionamento que vai nos fazer crescer, avançar. Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar poderosamente, não apenas comigo, mas que o Senhor fale com cada pessoa que está aqui nesta noite. Que o Senhor vá jogando por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos, tudo aquilo que tentar se opor à ministração da tua palavra. Ó Deus, que nesta noite, cada um de nós que estamos aqui, venhamos ser tocados, impactados por esta palavra, e que ao sairmos daqui, saiamos com a certeza de que o Senhor falou conosco. Ministra-nos e abençoa-nos neste lugar, é o que nós oramos, te pedimos, e com fé te agradecemos em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém, Jesus? A igreja pode dar glória a Deus, graças a Deus. Você pode aplaudir bem forte a Jesus, isso? Vamos dar para Jesus a nossa melhor salva de palmas, aplauda, abre a tua boca aí, diga glória, glória, glória a Deus. Fala conosco nesta noite, amém? Senta por favor no teu lugar, como a gente pediu, a partir de agora procure não conversar, procure não se distrair, mas que o teu foco e a tua atenção estejam completamente voltados para cá. Olha aqui para o pastor, presta atenção na palavra. Você sabe que ao trazer em nosso coração a revelação desta palavra, quando o Espírito Santo ele nos trouxe a revelação deste assunto do qual nós vamos tratar hoje, imediatamente o Espírito Santo nos levou também a um texto muito conhecido lá do Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16, quando Jesus ele fala acerca da escolha dele por nós. Jesus ele vai falar acerca de algumas coisas, mas neste texto específico, Jesus ele vai falar acerca do nosso chamado. Jesus ele vai falar acerca da escolha que ele fez pela minha vida e pela sua vida. E ao contrário daquilo que um dia pensamos, ou ao contrário daquilo que muitas pessoas ainda pensam nos dias de hoje, não fomos nós quem escolhemos o Senhor. Muitas pessoas elas pensam, eu escolhi servir a Deus, eu escolhi entregar a minha vida para Deus, eu escolhi receber ao Senhor na minha vida. Mas ao contrário daquilo que muitos de nós pensamos, não fomos nós quem escolhemos ao Senhor, não somos nós que aceitamos ou recebemos Jesus, não, mas na verdade é Jesus quem nos escolhe, é Jesus quem nos aceita, é Jesus quem nos recebe. É Ele que se aproxima, que se achega a nós. Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16, Jesus ele diz: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Você pode repetir esse texto? Diga comigo, não vos escolhestes. Vamos participar, vai, fala bem alto, diga, não vos escolhestes vós a mim, mas eu, diga bem alto, eu vos escolhi a vós. Você pode dar um glória a Deus aí, amados? Ou seja, por mais que aparentemente o homem se achegue, por mais que aparentemente o homem se quebrante, o homem se entregue espontaneamente, mas a verdade não parte de nós a atitude. É o Senhor quem nos atrai, é o Senhor quem nos escolhe. É o Senhor quem move todas as situações ao nosso redor, a fim de que venhamos ter um encontro com Ele. Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 19, a palavra de Deus ela diz: nós o amamos por quê? Porque Ele me amou primeiro. Amém, amados? Então o motivo, a razão pela qual, se eu amo Jesus hoje, se eu amo a sua palavra, se eu amo estar na sua casa, não foi porque esse amor partiu de mim primeiramente, não, mas se eu amo a Jesus, é porque na verdade Jesus me amou primeiro. Se eu amo a Deus, se eu sigo a Deus, é porque antes de qualquer coisa, Ele me amou primeiro. Se eu sirvo ao Senhor, é porque Ele me escolheu. Então, por mais que o homem pense que o seu primeiro amor partiu dele mesmo, é o Senhor, que muito antes de nós o amarmos, é o Senhor quem nos ama. É o Senhor quem nos amou primeiro. É o Senhor quem nos escolheu, e por esse amor é o Senhor quem nos atrai. Diga comigo, é Deus. Diga bem alto, é Deus, é o Senhor quem me atrai.
Isaías no capítulo 43, no versículo 1, a Bíblia diz: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas. Sabe por quê? Porque eu te remi, eu te chamei pelo nome, tu és meu. Glória a Deus, amados. Então a primeira coisa importantíssima que o Espírito Santo me fez entender e que nós precisamos entender para compreender a revelação de Deus para nós essa noite, é que se eu estou aqui, ou se você está aí, se nós estamos aqui nesse ambiente, nós não estamos aqui porque nós quisemos. Se hoje eu estou neste altar e prego a palavra, se hoje você foi alcançado por Deus e você está na igreja, se hoje você tirou o seu tempo para buscar ao Senhor, você não está aqui porque você quis, não. Você não está aqui porque simplesmente de maneira espontânea você quis. Ah, não, eu quis estar lá, eu quis entregar minha vida para Jesus, eu quis vir para Deus, nada disso. Mas se você está aqui, se você entregou a tua vida para Jesus, se hoje você serve a Cristo, ou se hoje você ama Cristo, é porque na verdade, sem você perceber, você foi chamado para isso. Se você está aqui, você não está porque você quer. Você não está aqui porque um dia deu na tua telha. Ah, quer saber o negócio? Eu vou entrar numa igreja, eu vou ouvir a palavra, eu vou levantar minha mão e vou buscar ao Senhor. Não! Se você está aqui é porque sem você perceber, você foi escolhido para isso. Você foi atraído para isso. No Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 43, Jesus ele vai dizer: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, Jesus está dizendo: só vem a mim quem o Pai traz. Só vai ter um encontro comigo aqueles que antes foram atraídos pelo Pai. Só vai entender a minha vontade, só vai ouvir as minhas palavras, só vai se aproximar de mim aquela pessoa que muito antes foi atraída e trazida pelo Pai. Então volto a dizer, por mais que o ser humano ele tenha a falsa impressão dele ter encontrado, dele ter sido remido, dele ter amado e aceitado a Cristo primeiro, por mais que o ser humano tenha essa falsa impressão, não é eu que aceito a Jesus, é Jesus quem me aceita. Não sou eu que vou entregar a minha vida para Jesus, não, Jesus entregou a vida dele por mim, muito antes de eu existir, lá na cruz do Calvário. Não sou eu que vou me sacrificar e que vou renunciar primeiro para buscar ao Senhor, não, foi ele que renunciou todas as coisas, para que o homem perdido fosse encontrado, para que o homem destruído fosse restaurado. Não sou eu que aceito a Jesus, é Jesus que me aceita. Quem entende isso, diga glória a Deus. Diga assim comigo: não sou eu. Diga mais alto: não sou eu que aceito a Jesus, é Jesus quem me aceitou. Mas tem um porém nisso, e eu quero que você preste atenção. É Jesus quem me aceita? Sim. Cristo é quem nos recebe? Sim. Cristo é quem nos recebe, e Ele nos recebe da forma que a gente chega. Como é que a gente chega quando Cristo nos recebe? Como é que você chega na igreja? Como é que eu cheguei na igreja? Como é que a pessoa que é alcançada por Cristo, ela chega na igreja arrebentada? Não é? Então Cristo é aquele que nos recebe como a gente chega, não importa como você chega. Tem pessoas que vêm arrebentada, quebrada, casamento destruído, cheia de vícios, com a vida completamente torta. Aí Jesus ele vai e recebe essa pessoa, como ela está. Só que uma vez que nós somos recebidos, ouça isso, uma vez que somos recebidos e passamos a conviver com Cristo, uma vez que Ele me escolhe, uma vez que Ele me recebe, uma vez que Ele me atrai, o que Ele faz? Ele nos transforma ao longo do tempo. Glória a Deus, igreja. É aquilo que foi dito aqui antes, através de um relacionamento, através dEle nos receber, dEle nos aceitar e nós nos achegarmos a Ele, ao longo do tempo Ele vai nos transformando, Ele vai transformando a nossa vida. É por isso que muitas das vezes a pessoa se preocupa: pastor, mas como é que eu posso ir na igreja se eu ainda fumo?
Pastor, como é que eu posso entregar minha vida para Jesus? Como é que eu posso caminhar na igreja se eu ainda bebo? Se eu ainda xingo palavrão? Se eu ainda gosto de um pagode? Meu irmão, o Senhor, Ele te aceita como você está. Mas a partir do momento em que você vem, você não vai ficar como você está. Porque não vai ser você. Ele é quem vai transformar a tua vida através de um relacionamento de amor. Diga glória a Deus aí, amados. Ele me recebe como eu chego. Mas conforme eu vou caminhando com Ele, Ele vai me restaurando, sabe? No dia a dia. Até porque vinde como estás, não quer dizer permaneça como estás. Diga comigo, vinde como estás. Fala bem alto, vinde como estás. Não quer dizer permaneça como estás. Não. Apesar de em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, arrebentados. Apesar de Jesus não fazer acepção de pessoas e nem do estado em que a pessoa chega, apesar de ele dizer, pode vir, todos quantos quiserem, da maneira como estão, apesar dele não fazer acepção, nós não temos que permanecer da mesma maneira. Nós nem podemos permanecer da mesma maneira. Pelo contrário, uma vez que a gente foi chamado, uma vez que fomos escolhidos, uma vez que fomos atraídos, é necessário que em Cristo sejamos transformados. Amém? Não é você quem escolhe Ele, Ele é quem te escolhe. E Ele te escolhe e te atrai. E quando Ele te atrai, o que Ele faz? Ele começa a mudar você. Ele começa a mudar a mim. Ele começa a mudar os meus olhos, Ele começa a mudar os meus hábitos, Ele começa a mudar o meu coração, Ele começa a mudar os meus pensamentos. Aquele camarada que traía, ele já vai começar a se sentir incomodado com a traição. Aquela pessoa que adulterava, aquela pessoa que prostituía, aquela pessoa que mentia, ela já vai começar a se sentir incomodada com a mentira. E não é que ela vai fazer grandes esforços para isso, não. É o nosso relacionamento com Cristo no dia a dia. É que vai fazendo com que aquilo que não é da vontade de Cristo vá saindo da minha vida aos poucos. Amém, amados? E por que isso acontece? Porque uma vez que somos chamados, uma vez que fomos escolhidos e atraídos para Deus, Cristo, Ele começa a nos transformar. E é necessário que em Cristo eu busque esse amadurecimento. É necessário que uma vez que eu fui chamado e atraído, e uma vez que eu venha buscar em Deus este crescimento. 2 Pedro no capítulo 3, eu gostaria que você abrisse aí. Veja o que a palavra vai nos dizer aqui. Segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, no versículo de número 18, olha o que a palavra vai dizer aqui. 2 Pedro no capítulo 3, no versículo de número 18, a Bíblia diz assim: antes de quê, pastor? Você vai entender. Ele diz assim: antes, o que eu tenho que fazer, igreja? Uma vez que eu me achego, uma vez que eu sou atraído, uma vez que o Senhor me traz para a sua presença, o que ele diz? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém, amados? Mas você vê que ele diz antes. Pastor, antes de quê? Antes que as distorções do Evangelho, trazida por aqueles que não entendem as Escrituras, antes que essas distorções, elas tentem enfraquecer você, antes que os indoutos, antes que os inconstantes comecem a distorcer as verdades espirituais, na tentativa de fazer você desanimar, antes que o mundo, com as suas situações, eles venham tentar te atrair, antes dessas coisas, sabe o que eu te aconselho a fazer? Cresça na graça e no conhecimento. Glória a Deus, amado. Antes que o dia mal chegue, antes que o dia da adversidade se levante contra você, antes que estas coisas aconteçam, cresça. Olha o conselho que Pedro está dando aqui. Cresça no conhecimento, ou seja, avance, evolua. Deixe Deus, através do seu Espírito e através da sua palavra, transformar você.
Não seja como uma água parada, acomodada em somente vir na igreja uma vez por semana, não. Não seja como uma água parada, acomodado em ir na rede toda terça-feira e voltar para casa e está tudo bem, não. Não aceite água pelos tornozelos, uma vez que você pode mergulhar nas águas. Não aceita viver no raso, quando você pode ir para a profundidade. Sabe por quê, amados? Porque mergulhando em Cristo, além de você sair da inércia, além de você sair da inatividade, quando você mergulha nas águas de Deus, além das águas de Deus te levarem, além das águas de Deus te conduzirem, você passa a não depender de você, porque não é você mais quem vive, mas é Cristo que passa a viver em você. São as águas de Deus que te conduzem. Você pode levantar a tua mão, abrir a tua boca e glorificar ao Senhor. Deixa Deus te levar, deixa Cristo te conduzir. Aleluias. Quando nós mergulhamos em Cristo, quando a gente busca crescer em Cristo, além da gente sair da inatividade, quando a gente mergulha nas águas, diga glória a Deus aí, meu querido. Não são mais os teus pés quem te conduzem. Quando você vai na praia e que a água está batendo aqui, quem conduz é o teu pé. Mas quando você mergulha, não é mais o teu pé, são as águas que te levam. Deus nessa noite está dizendo, meu querido, eu te atraí, eu te chamei, eu te escolhi. Não é para você ficar com o pé fincado na terra, não. Eu te chamei para te conduzir, eu te chamei para te guiar, eu te chamei para te levar. Mergulha nas águas, porque a partir de hoje eu é que vou te conduzir. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui nessa noite, meu amado? Diga assim comigo, uma vez. Vamos lá, participa, diga uma vez. Atraído. Uma vez escolhido, eu preciso me permitir ser transformado. Amém? Uma vez que eu tenho a consciência de que o Senhor me chamou, de que o Senhor me escolheu, eu preciso permitir ser transformado, eu preciso permitir que Ele me conduza, que Ele me dirija, que Ele me leve. Pastor, e por quê? Por que uma vez que eu sou atraído, eu preciso ser transformado? É muito simples, porque como o próprio texto diz em João 15, nós não fomos chamados à toa. Diga comigo, eu não fui chamado à toa. Existe um propósito pelo qual eu e você fomos chamados por Deus, e está aqui, ó. Volta comigo lá, João, Evangelho de João, capítulo de número 15. Qual é o propósito de eu ter sido chamado? E que faz com que eu tenha a responsabilidade de ser transformado? Está aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, ele diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a... Está fraco, eu vos escolhi a... Aí ele continua dizendo, e vos nomeei, para quê? Para que vades e deis fruto, vírgula. Aqui que eu quero que você preste atenção. E o vosso fruto permaneça. Então olhe para mim. Olhe para mim. Para que Deus me chamou? Quando eu estava lá no pagode, a minha família estava lá no espiritismo, lá na Umbanda. Para que Deus chamou a minha família? Para que Deus chamou a mim? Quando você estava lá no mundo, fazendo um monte de coisa errada, perdido, como uma ovelha desgarrada, perdida sem pastor, afundada em pecado. Aí Jesus foi lá e chamou você. Jesus foi lá e escolheu você e aceitou você. Ele fez isso para quê? Porque Ele tem um propósito na sua vida. Glória a Deus, amado. Olha aqui para mim, o Senhor te trouxe aqui para dizer a você, eu tenho um propósito na sua vida. E qual é o propósito de Deus na minha vida e na sua vida? Que você dê fruto. Glória a Deus, amado. Deus te chamou para ser uma árvore frutífera. Deus te chamou para que você venha produzir frutos nele. Mas tem um detalhe. Deus me chamou para que eu fosse e desse fruto, mas o meu fruto permanecesse. Diga assim comigo, o fruto que permanece é aquele que além de gerado, é guardado. Posso ouvir um glória a Deus aí?
Eu vou repetir que acho que você não entendeu. Fruto que permanece é aquele que, além de gerado, ele é protegido. Amém, amado? Presta atenção. Guarda isso aqui. Por mais que você gere algo muito bom na sua vida, por mais que você faça, por mais que você crie algo muito bom, se além de gerar, se além de dar vida, se além de edificar, se você não guardar o que você fez, se você não proteger o que você gerou, o fruto não vai permanecer e ele vai se perder. Amém? Então eu não tenho a responsabilidade só de dar frutos. Eu não fui chamado e escolhido somente com a responsabilidade de frutificar, mas além de dar fruto, eu tenho que fazer o fruto permanecer. E o fruto que permanece, ele só permanece se for cuidado. Amém? Eu vou te dar um exemplo prático para você entender. Imagine uma leoa que dá à luz a um filhote de leão. Imagina isso. Uma leoa deu à luz a um filhote de leão. O que ela gerou? O que ela gerou ali? Ela não gerou só um filhote. Ela não gerou só um filhote de leão. Ela gerou um futuro rei. Posso ouvir um glória a Deus aí? Uma leoa que dá luz a um filhote de leão, ela gerou mais do que um animal. Ela está gerando o rei. Porque o leão é o rei dos animais. Amém? Só que se ela não proteger esse leão, que quando nasce filhote, presta atenção nisso. Se ela não proteger esse filhote, se ela não gastar tempo, se ela não se dedicar em proteger o seu rebento, o que vai acontecer? Ainda que o fruto do seu ventre tenha sido algo muito bom, ele não vai resistir aos predadores. Ela deu fruto a algo muito bom, o seu fruto foi muito bom, mas ela não cuidou, ela não protegeu. E o que acontece? Ele morre. Então, tão importante quanto gerar é proteger. Repita comigo, tão importante quanto gerar, como produzir frutos, é proteger. Porque no final das contas, amados, o que vai fazer diferença para a prole, não vai ser a leoa ter gerado 7, 8, 9 ou 10 leõezinhos, não. Mas o que vai fazer diferença para a prole é o quê? Quantos leõezinhos cresceram? Glória a Deus, amado. O que vai fazer diferença ali, não é se a leoa deu 20 crias, o que vai fazer diferença é, vem cá, quantos sobreviveram? Amém, amados? O que vai fazer diferença é, quantos desses pequenos leões chegarão à fase adulta? É isso que vai fazer diferença para o futuro, né? Daquela prole. Mesma coisa o ser humano. Uma das maiores dádivas de Deus dada ao ser humano foi a capacidade que nós temos de gerar vida. Eu e você temos a capacidade de gerar vida de várias formas. A gente gera vida em situações, em pessoas. A gente gera vida naquilo que diz respeito à reprodução. Amém? Então a capacidade que nós temos de gerar vidas é algo tremendo. Por quê? Porque novas vidas são novas possibilidades. Uma vida, um ser humano que você põe ao mundo, você pode estar trazendo uma nova perspectiva, uma nova possibilidade para o mundo. Porque cada pessoa é diferente. Só que ainda que sejamos genitores de um fruto tremendo, ainda que a gente produza um ser humano tremendo, ainda que a gente tenha uma ideia tremenda, revolucionária, ainda que a gente produza frutos extraordinários, se além de gerarmos, se a gente não guardar, o fruto sozinho se perderá. O fruto sozinho se perderá. Às vezes a gente está tão preocupado em fazer coisas
para os homens e para Deus. Às vezes a gente está tão preocupado em produzir resultado, em dar resultado. Estamos tão preocupados em gerar, que muitas das vezes a gente tem se esquecido de cuidar. Amém, amados? A gente está tão preocupado em trabalhar, que a gente está se esquecendo de preservar. A gente está tão preocupado em dar frutos, que a gente está se esquecendo de fazer esses frutos permanecerem. A gente está tão preocupado em casar, que a gente se esquece de cuidar do casamento. Ah, pastor, meu sonho é casar, meu sonho é ter a minha casa, meu sonho é ter a minha família. Ah, pastor, como eu queria me casar, como eu queria produzir uma família bonita. Aí você vai lá, consegue, casa. Daqui a pouco você não está ligando para sua esposa, você não está cuidando do teu marido, você não está cuidando da tua casa. Você produziu o fruto, mas você não cuidou. E o que acontece quando você produz o fruto, mas você não cuida? O fruto morre. Amém, amados? A gente está tão preocupado em produzir, que a gente está se esquecendo de cuidar. Porque a gente acha que depois que a gente faz as coisas, depois que a gente produz, elas por si só vão se ajeitar. Não, isso aí eu não preciso me preocupar não, porque o tempo é o Senhor da verdade. Com o tempo as coisas se encaixam, com o tempo as coisas se resolvem. Não adianta você gerar o fruto e não fazer ele permanecer e não cuidar dele. Se a gente não gastar tempo com a esposa dentro de casa, se a gente não gastar tempo com o marido, se a gente não gastar tempo com os nossos filhos. Ah, pastor, o meu sonho é ser mãe. Ah, pastor, o meu sonho é ser pai. Ah, o dia que eu for mãe, o dia que eu for pai, eu vou ser uma bênção e bababá. Aí a pessoa vai lá e dá luz ao filho, mas não cuida. Se você não cuidar do teu filho, a internet vai cuidar dele. Se você não educar o teu filho, o mundo vai educá-lo segundo os padrões dele. Não adianta você produzir o fruto e não cuidar dele. Amém, amados? Se você não prestar atenção ao mundo que te cerca, se você não renunciar a algumas coisas, e se você não abrir mão de outras, se você não priorizar a tua casa em prol do cuidado, os predadores da família, os cuidados deste mundo, vão fazer com que os teus frutos não permaneçam. Porque é isso que eles fazem. Assim como a leoa, se não cuidar do leãozinho, o predador vem e mata. Se eu não cuidar dos frutos que Deus me chamou para gerar, se eu não cuidar fazendo-os permanecer, eu vou perder todos eles. Quem está entendendo a profundidade dessa palavra? Diga a glória a Deus. Às vezes a gente está tão preocupado em fazer a obra, em estar na igreja, em servir, e a gente está se esquecendo de cuidar da nossa vida espiritual. Ah, pastor, eu queria tanto fazer a obra, eu queria tanto tocar, eu queria tanto pregar, eu queria tanto evangelizar. Mas e como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua santidade? Se nós não tomarmos cuidado, se a gente não vigiar, a gente vai ficar igual a igreja de Éfeso. Quem teve aqui na imersão, diga glória a Deus aí. Se não me engano, acho que foi o pastor Eduardo que pregou, né? Como é que era a igreja de Éfeso, gente? Uma igreja que tinha obras, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que não se cansava, era uma igreja que era paciente, era uma igreja que sofria, mas, porém, contudo, havia perdido o primeiro amor. Ou seja, fazia, frutificava, mas o fruto não permanecia, porque o primeiro amor já havia passado. Amados, nesta noite, Deus, através desta palavra, Ele está chamando a mim, a você, Ele está chamando cada um de nós a atenção para algo que é crucial, para termos uma vida cristã saudável com Deus. Pastor, e que algo crucial é esse? O cuidado com aquilo que nós temos gerado. O Senhor está nos chamando a atenção para termos cuidado com aquilo que nele nós estamos produzindo. Você produziu uma família, cuidado.
Porque apesar de você ter gerado uma família, essa família que Deus te deu hoje, ela pode se acabar amanhã, se você não cuidar dela. Cuidado, Deus te deu um chamado, Deus te deu um ministério, o teu ministério está frutificando. Pastor, eu estou pregando, pastor, eu estou evangelizando, pastor, eu sou uma bênção, eu sou líder de rede, pastor, eu estou varrendo a igreja, pastor, eu estou tocando. Mas se você não cuidar do fruto que você tem, você corre um sério risco de perder. Sabe por quê? Porque os predadores, o diabo, vosso adversário, ele anda ao teu derredor, bramando como um leão, buscando te tragar. Mas nessa noite o Senhor te diz: enquanto Satanás ele está ao teu redor, os anjos do Senhor, eles estão ao teu redor. Então abra a tua boca e glorifica, porque se você glorificar e se você cuidar, Deus vai te abençoar. Pode aplaudir bem forte ao Senhor, amados. Aleluias, como Jesus disse à igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, versículo 11: guarda o que tens. Repita comigo, igreja: guarda o que tens. Para quê, igreja? Para que ninguém roube a tua coroa. Nós fomos chamados, atraídos e preparados por Cristo para quê? Não só para dar frutos, mas para que os nossos frutos permaneçam, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado, e tudo aquilo que eu pedir, Ele me conceda. Diga glória a Deus. Só que para o fruto permanecer, diga comigo, para o fruto permanecer, tem que cuidar. Fala para essa pessoa, profetiza para ela: meu irmão, para o teu fruto permanecer, fala para ele, para o teu fruto permanecer, tem que cuidar. Quem já entendeu isso aqui, diga glória a Deus. Só que o que o Espírito Santo nos ministrou? Olha para cá. O que o Espírito Santo nos ministrou? Que 3 são os inimigos do cuidado. Amém? Diga comigo: 3 são os inimigos do cuidado. O que são? O que significa os inimigos do cuidado? Aquilo que nos impede de cuidarmos do fruto que geramos, a fim de que ele permaneça. Existem 3 situações que resistem, a fim de que nós não venhamos cuidar daquilo que geramos. 3 são os inimigos do cuidado. Vamos para o texto inicial, porque eles estão lá. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Vamos lá. Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Se você encontrou, diga glória a Deus aí. Se você encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Aí não, né? Quem encontrou, dá glória a Deus aí, amado. Aleluia. Pastor, não encontrei não, mas dê glória a Deus, amém. Vamos lá. Mateus capítulo 14, verso 13, presta atenção, diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: olha aí, ó, a gente falou no texto, o lugar é deserto, primeiro. Depois, a hora já é o que, igreja? Avançada. Aí ele continua dizendo: despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram, diga bem alto, não temos aqui, diga bem alto, não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Olhem para cá e prestem atenção. Jesus aqui estava pregando a palavra, Jesus aqui estava curando pessoas, ou seja, Jesus aqui estava semeando. Glória a Deus, amados. Jesus estava trabalhando para o Pai na vida dessas pessoas, a fim de que elas dessem frutos. Jesus aqui estava pregando a palavra e semeando, para que essas pessoas, para que essas vidas
se tornassem para Deus frutos alcançados. Só que mais do que somente semear para a salvação, Jesus aqui também estava ensinando os discípulos, na prática, como fazer. Hoje sou eu que estou pregando, mas amanhã, Pedro, amanhã, Tiago, amanhã, André, serão vocês que vão estar fazendo isso aqui. Amém, amados? Só que no momento em que Jesus dá aos discípulos a oportunidade deles serem homens espirituais, no cuidado ali com aquelas pessoas, né? Jesus vai dar oportunidade para que eles cuidassem das pessoas. Porque ele estava pregando, ele estava curando, mas o povo estava com fome. E aí, né? A hora já estava avançada, aquela coisa toda. Então Jesus vai dar a oportunidade para que os seus discípulos cuidassem. Diga comigo, cuidado. Mais uma vez, diga bem alto, cuidado. Vocês vão cuidar deles. Nós somos chamados para dar frutos e além de darmos frutos, cuidarmos dos frutos. Diga glória a Deus. Jesus está dando oportunidade para eles exercerem aquilo no qual eles foram chamados. Mas quando Jesus ele dá essa oportunidade, eles vão vir com 3 desculpas. Os 3 inimigos do cuidado. A primeira desculpa que eles vão dar, versículo de número 15. E sendo chegada a tarde, os discípulos aproximaram-se dele dizendo, repita comigo, o lugar, diga bem alto, o lugar é deserto. É como se eles estivessem dizendo assim, Jesus me chamou para dar frutos. Mas como é que eu vou dar fruto nesse lugar? Não dá. O lugar é muito ruim. O lugar que Jesus nos chamou é muito complicado. O lugar é deserto. Quem está entendendo, pastor, aqui? Diga glória a Deus. Amém, amado? É como se ele estivesse dizendo assim, Jesus, tudo bem, o Senhor está querendo que a gente cuide, o Senhor está querendo mas esse lugar aqui não é bom, Senhor. Olha o lugar que o Senhor nos colocou. Meu Deus. Queridos, responda uma coisa. Para que serve um perfume? Vamos lá, vamos participar comigo. Para que serve o perfume? Perfume serve para? Perfume serve para? Perfumar. Amém? Mas para perfumar o quê? Um ambiente que cheira. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então vamos lá. Um perfume, ele serve para quê? Para perfumar um ambiente agradável, sim ou não? Ele foi formado para perfumar um dia mau, um lugar mal cheiroso. Vou te fazer uma outra pergunta, para que serve o sal? O sal serve para temperar, para salgar. Mas para salgar, para temperar o quê? Um alimento sem gosto, insosso. Então o sal, ele só vai cumprir o seu objetivo se ele for lançado num ambiente que não tenha gosto. Assim como o perfume, ele só vai cumprir o seu objetivo se ele for colocado em um ambiente ruim. Eu vou fazer a terceira pergunta para você. Para que serve a luz, igreja? A luz serve para quê? Para iluminar. Mas para iluminar o quê? Um ambiente claro? Um ambiente escuro. Olha que coisa, queridos. Se você acender uma lâmpada onde várias lâmpadas estão acesas, aquela nova lâmpada acesa quase não vai produzir diferença. Por quê? Porque ela não foi formada para estar em um ambiente claro. O ambiente para a lâmpada sobressair é um ambiente escuro. Assim como o ambiente onde o sal vai sobressair é um ambiente insosso. Assim como o ambiente onde o perfume vai fazer a diferença é um ambiente que cheira mal. E o que nós entendemos com isso, meu querido? Presta atenção. Eu e você, nós somos o sal da terra.
Eu e você somos a luz do mundo. Eu e você somos o perfume de Cristo. Pastor, e o que significa isso? Sabe o que significa? Que a tua luz, ela só vai resplandecer aonde há trevas. O teu sabor, ele só vai sobressair aonde não tiver gosto. E a tua luz, ela só vai resplandecer se você estiver em trevas. Não importa o ambiente, se é bom, se é ruim ou se é deserto. Se Deus te colocou ali, é ali que você vai fazer a diferença. Abra a tua boca e glorifica. Você foi chamado para mudar. Diga glória a Deus. Diga assim comigo: eu fui chamado para mudar ambientes. Pode tudo estar em treva, mas quando você chega, a luz de Cristo chega com você. Pode tudo estar sem gosto. Pastor, a vida está amarga, mas através das tuas palavras, o amargo vai ser temperado. Diga glória a Deus. E isso não está me cheirando bem, mas quando você chega, o perfume de Cristo exala, e a glória do Senhor resplandece. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, amado. Não importa o ambiente. Diga glória a Deus. Mas a gente não entende isso. E sabe o que acontece quando a gente não entende isso? A gente faz que nem os discípulos. Jesus disse: dá-lhes voz de comer. Ah, Senhor, mas o ambiente é deserto. A gente usa o ambiente como desculpa para não frutificar e não permanecer. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Então, qual é o primeiro inimigo do cuidado? É o lugar. É o ambiente. Diga comigo: o ambiente é o primeiro inimigo do cuidado. Ah, pastor, mas é muito fácil ser crente na igreja. É que o senhor não conhece o pai que eu tenho. Se o senhor soubesse o pai que eu tenho, pastor, se o senhor conhecesse a minha mulher, se o senhor conhecesse o marido, como é que eu vou ser crente dentro da minha casa? Como é que eu vou ser crente com as pessoas que eu vivo? Ah, pastor, se a minha casa tivesse alguém, se o ambiente fosse melhor, amado, você não pode estar num ambiente melhor, porque você foi chamado para mudar ambientes. É no lugar ruim que você tem que estar, para que através de você, o ruim fique bom, o escuro tenha luz, o amargo seja salgado, e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Diga comigo: o primeiro inimigo do cuidado é o ambiente. Segundo inimigo do cuidado, vamos lá. Mateus 14, versículo 15. E sendo chegada a tarde, os discípulos aproximaram-se dele dizendo: primeiro, o lugar é... Aí qual vai ser a segunda desculpa? Diga comigo: e a hora é já avançada. Qual é o segundo inimigo do cuidado? Diga assim comigo: o segundo inimigo do cuidado é o tempo. Ah, Senhor, a gente até iria lá, a gente até faria, a gente até cuidaria, a gente até faria a tua vontade, mas a hora, a hora já é avançada, Senhor. Você sabe o que diz lá em Eclesiastes no capítulo 3? Diz o seguinte, repita comigo assim: há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Você sabe o que eu entendo por esse texto de Eclesiastes? Que quando se trata do propósito de Deus, há tempo para tudo. Posso ouvir um glória a Deus aí? Ele está dizendo: há tempo. Para todo o propósito de Deus debaixo do céu, há tempo. Não vai faltar tempo. Posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Amém? Escute essa frase aqui: nunca haverá tempo suficiente para se fazer o necessário, se o propósito não me interessa. Quem entendeu aqui? Eu vou repetir porque eu acho que você não pegou. Pega essa aqui. Nunca haverá tempo suficiente para se fazer o necessário, quando o propósito não me interessa. Em outras palavras, se não me interessa, eu sempre vou usar tempo ou a falta de tempo como desculpa para não fazer. Não me interessa.
Se eu não estiver interessado em fazer a vontade de Deus, eu nunca terei tempo para Ele. Se eu não estiver interessado nos propósitos de Deus, eu nunca vou ter tempo para Ele. Por quê? Porque nunca haverá tempo suficiente para se fazer o necessário, se o propósito não me interessa. Agora a questão é, qual é a nossa prioridade? Os propósitos de Deus ou os nossos propósitos? Porque se o que importa para mim é o propósito de Deus, eu sempre vou arrumar um tempo. Diga glória a Deus. Está complicado, está difícil, está correria. Mas como eu estou na vontade de Deus, como a vontade de Deus é importante para mim, eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou deixar de ir num lugar aqui, eu vou abrir mão desse descanso aqui, mas eu vou fazer para Deus, porque o propósito de Deus é a primeira coisa na minha vida. Mas se Deus não for a minha prioridade, eu nunca vou ter tempo para orar, eu nunca vou ter tempo para ler a Bíblia, eu nunca vou conseguir jejuar, eu nunca vou conseguir ir ao monte, eu nunca vou conseguir estar na igreja, eu nunca vou conseguir ir na célula. Por quê? Porque não é prioridade na minha vida. Lembra da parábola dos convidados da festa? Olha aqui para mim. Nós sempre teremos um campo para ver. Nós sempre teremos uma junta de bois para averiguar. Nós sempre teremos um casamento para ir, se o propósito de Deus não for a prioridade na minha vida. O primeiro inimigo do cuidado é o ambiente. O segundo inimigo do cuidado é o tempo. Senhor, a hora já é avançada. A hora já é avançada. Mas vai lá. Porque com a hora avançada ou sem a hora avançada, se você for fiel e me obedecer, tu verás a minha glória resplandecer na tua vida. Amém? Primeiro inimigo, o ambiente. Segundo inimigo, o tempo. E o terceiro inimigo, está aqui, ó, capítulo 14, versículo 17. Então eles lhe disseram: Senhor, você está falando para a gente dar de comer, para a gente cuidar do povo, mas nós não temos aqui, senão o que, igreja? Senão o que, igreja? 5 pães e 2 peixes. O que eles estão falando para Jesus? A gente até iria, Senhor, mas o que a gente tem aqui é pouco. A gente até iria, a gente até cuidaria, a gente até obedeceria, mas o que a gente tem aqui é insuficiente. O recurso é pouco. Qual é o terceiro inimigo do cuidado? A preocupação com os recursos. Apesar de Romanos 8,35, Paulo dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. Sabe o que pode separar do amor de Deus? Nada. Diga glória a Deus aí. Levanta a tua mão para o céu e diga assim: nada pode, diga bem alto, nada pode me separar do amor de Deus. Mas posso te contar uma coisa dura? Nada pode te separar do amor de Deus, mas muitas coisas podem roubar o nosso amor dele. Nada pode me separar do amor de Deus, mas tem muita coisa que pode roubar o amor dele da minha vida. E uma das coisas que mais roubam o nosso amor de Deus é o dinheiro. Uma das coisas que mais nos impedem de darmos frutos e fazermos os nossos frutos permanecerem é o amor ao dinheiro. A gente até dá fruto, mas às vezes a gente não consegue fazer o nosso fruto permanecer. Por quê? Porque a falta de dinheiro, ou o desejo por mais dinheiro, acaba tomando o lugar de primeiro de Deus na minha vida. Existe algo que, além de roubar o nosso amor dele, torna-se um dos maiores inimigos do propósito: dinheiro, os recursos. Mestre, como é que a gente vai alimentar essa multidão se a gente só tem 5 pães e 2 peixes? Se a gente tivesse dinheiro, se a gente tivesse recurso.
Se a gente tivesse condição, se a gente pudesse comprar, mas a gente não pode. Aí a desculpa é essa. Aí tem muita gente que chega para a gente e diz assim: pastor, como é que eu vou cumprir o meu propósito se eu não tenho dinheiro, pastor? Pastor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que correr, eu tenho que trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia. E a pessoa vai, e por querer o dinheiro, e por causa do dinheiro, a pessoa vai deixando o propósito de lado. Como é que eu vou cumprir o meu propósito se eu preciso disso, se eu preciso daquilo? Como é que eu posso buscar a Deus? Como é que eu posso me dedicar ao reino? Como é que eu posso dar frutos e ainda fazer esses frutos permanecerem, se o que eu ganho, se o que eu tenho não é suficiente, se eu ainda tenho tanta coisa para conquistar que eu ainda não conquistei? Como é que eu posso fazer a vontade de Deus se a vida que eu vivo não é suficiente? Qual vai ser a resposta que Jesus vai dar para eles? Jesus vai dizer assim para eles: dá-lhes voz de comer. Aí eles vão dizer: Senhor, não dá. A gente só tem aqui 5 pães e 2 peixes. Aí qual é a resposta que Jesus vai dar para eles? Versículo 18. E ele disse: trazei-mos aqui. Glória a Deus, amado. Você não tem? É difícil? Está complicado? Você está cheio de problemas? Traz tudo e coloca aqui, porque eu vou resolver. O que te impede de dar fruto e fazer o fruto permanecer? É o tempo, traz tudo aqui. Glória a Deus, igreja. Traz para mim. Coloca diante de mim, porque eu resolvo a tua vida. Amado, enquanto você não colocar as tuas limitações, enquanto você não colocar as tuas dificuldades aos pés do Senhor, enquanto você não trouxer e não colocar aos pés do altar, oh meu querido, minha querida, você não vai conseguir produzir frutos e fazê-los permanecer. Então nessa noite, o Senhor está dizendo para você: pastor, eu tenho os mesmos questionamentos, pastor, eu tenho as mesmas dúvidas. Deus está dizendo: pega tudo que te perturba, pega tudo aquilo que te confunde e deixa aqui no altar, porque quando você deixar no altar, quando você deixar nos meus pés, a tua vida vai mudar, porque eu vou mudar a tua história. Diga glória a Deus e aplauda bem forte ao Senhor. Meu irmão, quando eu vi isso aqui na Bíblia, eu cheguei a me arrepiar. Porque as mesmas desculpas que os discípulos davam são as mesmas que a gente dá. E olha o que o Senhor falou: quando você deixar tudo no altar, quando você deixar tudo aos meus pés, a tua vida vai mudar, as coisas vão se resolver. E eu estava ali dentro da sala, Deus estava me dando essa mensagem, eu escrevendo essa mensagem. E aí o Espírito Santo, ele trouxe à minha memória um louvor tão antigo, igreja. Meu Deus. E eu comecei a lágrima começou a descer do meu olho. Porque às vezes a gente diz isso para Deus, né? Senhor, eu quero tanto me lançar mais na tua obra, mas como é que eu posso? Eu estou precisando de tanta coisa na minha vida, como é que eu vou me lançar mais? Eu estou precisando de recursos, como é que eu vou fazer mais? Às vezes o tempo, né, as coisas, o tempo é tão corrido, é cuidar da casa, é cuidar da família, é cuidar do ministério, é cuidar da igreja, é cuidar da própria vida. E a gente dá desculpa no tempo, a gente dá desculpa no dinheiro, meu irmão. Como essa palavra falou comigo, aí o Espírito Santo veio com essa canção. E eu fechei os meus olhos ali dentro do gabinete, eu comecei, a lágrima começou a descer. Ah, meu irmão, Deus está falando com a gente nessa noite. Para de ficar dando desculpa para Deus, de que você não tem tempo, de que você não tem como, de que as coisas são difíceis, de que a tua vida é complicada. Deus nessa noite está dizendo: chega de dar desculpa, pega tudo, coloca no meu altar, coloca nos meus pés e vem, porque de você e do resto cuido eu. Amém. Feche os teus olhos, todos fechem os olhos. Em fervente oração, vem o teu coração,
na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, diga: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se coloque de pé e vamos louvar ao Senhor. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder, louve comigo. Seu imenso te virá socorrer, te virá. Quando tudo deixares, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo meu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir, foi por Deus não, que a tua alma se abriu, que a tua alma, amado, quando tudo deixares, quando tudo deixares no altar, então levanta a tua mão e louve a Ele, diga: quando tudo o Senhor estiver, e todo meu ser Ele controlar, só então has de ver que quando tudo deixares, quando tudo deixares,
Meu querido, enquanto você não deixar tudo diante do Senhor, enquanto você não pegar o teu peso, enquanto você não pegar as tuas limitações, enquanto você não pegar aquilo que te angustia e colocar aos pés do Senhor, enquanto você não disser para Ele: Senhor, nas minhas limitações e nas minhas forças eu não consigo, mas eu acredito que debaixo da tua mão, eu acredito que debaixo da tua graça, debaixo da tua glória, eu consigo cumprir o meu chamado. Meu irmão, Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem um chamado para você, mas nessa noite Ele está dizendo: pega tudo e coloca diante do altar. Pega o teu cansaço, pega as tuas fraquezas, pega as tuas limitações, pega o teu eu, pega os teus medos e coloca tudo diante do Senhor. Você pode levantar a tua mão, abrir a tua boca e adorar ao Senhor nesse lugar. Você pode levantar a mão e glorificar ao Senhor nesse lugar. Isso igreja, abre a tua boca e coloca diante do Senhor, lança diante do altar nesta noite. Quando tudo deixares o altar, levanta a tua mão e canta comigo, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo meu ser Ele controlar, só então has de ver o quê? Que o Senhor, quando tudo deixares no altar, bem suave, só então has de ver. Diga: só então que o Senhor tem poder, quando tudo deixar. Vamos cantar mais uma vez essa estrofe? Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Diga: só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo. Nós só vamos ver o poder de Deus na nossa vida sendo manifesto quando nós colocarmos tudo diante do altar. Enquanto você segurar, enquanto você não se entregar, enquanto você não se quebrantar, você não vai ver. Mas é quando o homem se quebranta, é quando o homem deixa o seu eu e coloca tudo diante do altar, aos pés do Senhor, é que a sua vida começa a mudar, é que a sua história começa a mudar. Eu quero fazer uma oração por você nesta noite. Eu quero orar pela tua vida, eu quero que a gente ore juntos. Mas olha o que essa canção e o que essa palavra está dizendo para nós: que somente quando nós deixarmos tudo diante do altar é que a gente vai ver o poder dele. Quem aqui precisa ver o poder de Deus na sua casa, na sua família, na sua vida financeira? Quem aqui precisa ver o poder de Deus na sua vida? Diga glória a Deus. Tem que deixar no altar os seus medos, tem que deixar no altar os seus temores, tem que deixar o teu coração, tem que entregar a sua vida para Ele. Glória a Deus, amados. Pastor, eu reconheço que tem muita coisa na minha vida que eu preciso deixar no altar, que eu preciso soltar. Tem muita coisa que eu preciso me libertar. Tem muita coisa que eu preciso deixar de fazer. Tem muitos posicionamentos que eu preciso deixar de ter. Se você quer hoje sair daqui transformado, sai do teu lugar e vem até aqui à frente, eu vou orar por você. Eu vou até descer também, meu irmão. Vem, vamos aplaudir bem forte a Jesus. Vem, pastor, eu não quero mais ser o mesmo. Vem, Eu queria pedir a você que está aqui na frente, dobre o teu joelho, os teus olhos fechados, ore comigo dizendo assim: Senhor meu Deus. Mas diga isso com autoridade, diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta noite eu ouvi a tua voz, a tua palavra, e eu entendi, Senhor, que mais do que dar frutos, eu preciso fazer com que os meus frutos permaneçam, e fazê-los permanecer significa cuidar,
daquilo que o Senhor me deu, cuidar daquilo que eu estou fazendo, cuidado com a minha vida, cuidado com a minha vida espiritual. E nesta noite, eu quero deixar neste altar, eu quero deixar aos teus pés todas as coisas que me impedem de ser e de cumprir o propósito do Senhor na minha vida. Eu fui chamado, eu fui escolhido, eu fui atraído com o propósito de dar frutos e fazê-los permanecer. Por isso tira, arranca de mim tudo aquilo que me impede de ser uma bênção, de fazer a tua vontade. E que nesta noite, ao sair daqui, que eu vá para minha casa e o restante fique aqui no altar. Eu coloco aos teus pés, no teu altar, as minhas fraquezas, as minhas falhas e as minhas limitações, em nome de Jesus. E eu te peço, muda a minha história, que assim seja feito. Meu amado, comece a abrir a tua boca e comece a falar com Deus. Você que está aqui, comece a abrir a tua boca, não fique de boca fechada, fale com Ele. Coloca diante dele e fala: Senhor, quantas desculpas eu tenho dado para não te buscar, quantas desculpas eu tenho dado para não te servir. É o tempo que é pouco, é o dinheiro que é pouco. Quantas e quantas desculpas eu tenho dado, Senhor, para não cumprir o propósito pelo qual eu fui chamado. Quantas e quantas das vezes eu poderia fazer a tua vontade, eu poderia te glorificar e eu não fiz. Mas nesta noite, Senhor, eu coloco aos teus pés, assim como os discípulos levaram o pão, os 5 pães e os 2 peixes que não resolviam, eles colocaram diante do Senhor. Nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, as nossas limitações, as nossas desculpas, as nossas fraquezas. Nós colocamos tudo diante do Senhor, ó Pai, e nós te pedimos em nome de Jesus, quando nós nos levantarmos aqui nessa noite, quando nós sairmos por aquela porta, que não sejamos mais os mesmos. Muda a nossa história, Senhor, em nome de Jesus. Que quando nós sairmos daqui, Senhor, saiamos aqui cumprindo o teu propósito, fazendo a tua vontade, glorificando o teu nome. Meu querido, minha querida, se levante, mas levante também as tuas mãos, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca e comece a glorificar. Dá glória, igreja, dá glória, 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 glória. Isso, começa a abrir a tua boca, começa a abrir a tua boca e somente glorifica, somente glorifica. Fala para Deus: Senhor, a partir de hoje vai ser diferente, a partir de hoje eu vou andar, a partir de hoje, Senhor, eu vou glorificar o teu nome. Levante a tua mão e adore, adore, adore ao Senhor. Quando tudo perante o Senhor estiver, louve, e todo meu ser Ele controlar. Só então hás de ver. O que, igreja? Louve a Ele, louve a Ele. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor, diga: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo meu ser Ele controlar. A igreja louve. Só em o quê? Que o Senhor, quando tudo, mais uma vez, só então hás de ver, diga: só então hás de ver que o Senhor
tem poder quando tudo deixares no altar. Vamos aplaudir bem forte a Jesus essa noite. Glória a Deus. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e fala para ela: deixa tudo aqui, meu irmão. Não leva de volta para tua casa, deixa tudo aqui. E que a partir de hoje, fala para ele assim, que a partir de hoje você seja uma bênção. Volta para o teu lugar aplaudindo bem forte a Jesus. Isso. Volta para o teu lugar aplaudindo. Aplauda bem forte ao Senhor nessa noite. Diga glória a Deus. Quantos aqui recebem essa palavra sobre a sua vida? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quantas e quantas as vezes a gente não usa esses argumentos que os discípulos usaram para justificar o nosso não cuidado em cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Ah, Senhor, eu não tenho tempo. Ah, Senhor, mas o lugar em que eu estou é muito complicado. Ah, Senhor, mas eu não tenho dinheiro, me falta condição, me falta recursos. Deixa tudo no altar. Glória a Deus, amados. Que a partir de hoje esses argumentos eles não tenham mais poder sobre a sua vida, mas que a partir de hoje você venha dar frutos e fazer com que estes frutos permaneçam, tendo cuidado com aquilo que o Senhor te deu. E eu tenho certeza que grandes coisas Ele fará, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus nesta noite. Amém? Daqui a pouquinho nós já vamos estar finalizando, mas antes da gente finalizar, pegue nas tuas mãos a tua oferta, separe nas tuas mãos a tua fidelidade. Pastor, eu trouxe o santo dízimo hoje. Pastor, eu trouxe a minha oferta hoje. Então pegue nas mãos. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha aqui para mim. Presta atenção, enquanto você separa aí. Os discípulos, eles vão chegar para Jesus e eles vão dizer assim: Senhor, o lugar é deserto. Diga bem alto, o lugar é deserto. Fala mais alto, diga, o lugar é deserto. Aí depois eles vão dizer assim: e a hora é avançada. Diga, e a hora é avançada. Aí depois eles vão dizer assim: Senhor, mas nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E aí num outro texto ele vai dizer: mas o que é isso para tantos? Não é nada. Então eles tinham tudo contra. É ou não é verdade? Eles tinham todos os argumentos contra eles cumprirem o propósito do Senhor. Eles tinham contra eles o lugar, eles tinham contra eles o momento, o tempo, e eles tinham contra eles a falta de recurso. Aí Jesus disse: traz aqui, para dar glória a Deus aí. Amém? Traz aqui. Aí Jesus vai pegar os 5 pães e 2 peixes, que não daria nem para a saída. Mas Jesus, ele vai pegar aquilo, e em cima daquilo que eles entregaram, o milagre aconteceu. Diga assim comigo: em cima daquilo, diga bem alto, diga, em cima daquilo que eu entrego, Deus faz o milagre. Diga mais alto: em cima daquilo que eu entrego, Jesus faz o milagre. Glória a Deus, amados. Eu não preciso falar mais nada. Aquilo que aos olhos deles, eles achavam que não iria dar para nada, eles entregaram para Jesus. Não daria para nada se eles se mantivessem com eles. Mas quando eles entregaram para Jesus, o milagre aconteceu. Glória a Deus, amados. Quando você entrega a tua fidelidade a Deus, ainda que a tua fidelidade aos teus olhos diga: pastor, puxa, mas o que eu faço é tão pouco, o que eu posso é tão pouco. Mas Deus, ele vai abençoar a sua vida. Deus, ele vai manifestar o milagre na sua vida, e o nome dele ainda é glorificado nesse lugar. Amém, amados? Quando você faz o teu melhor, ainda que aos teus olhos o teu melhor pareça pouco, mas faz o teu melhor, porque além de você abençoar a obra, a bênção de Deus, ela vem sobre você. Quem quer receber a bênção do Senhor aqui? Então separe nas tuas mãos a tua oferta. Se você vai fazer no Pix, está aqui. Se você vai fazer no QR Code, está aí atrás da cadeira. E se você vai fazer da maneira convencional, levanta para o céu aí o teu empréstimo. Pastor, eu preciso de empréstimo. Tem alguém que precisa de empréstimo e não recebeu ainda? Levanta a mão que eu peço coluna para te entregar. Amém? Todos já receberam? Então toda a igreja se coloque de pé, nós vamos orar. Levanta para o céu a tua fidelidade, fecha os teus olhos.
Vamos apresentar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai querido, nós reconhecemos que muitas das vezes aquilo que fazemos sozinhos não traz o mesmo resultado do que aquilo que fazemos com o Senhor. Ó Deus, uma mesma coisa que fazemos sozinhos, com o Senhor se transforma em milagre. Pedro lançou a rede sozinho e ele não pegou nenhum peixe. Pedro lançou a rede diante de uma palavra que o Senhor deu e ele fez a maior pesca da sua vida. Aqueles discípulos tinham 5 pães e 2 peixes, que na mão deles não serviria de nada, mas as tuas mãos alimentou 5.000 pessoas, fora as mulheres e crianças. Então, em nome de Jesus, nós entendemos que aquilo que nós temos na nossa mão, muitas das vezes não gera nada, mas quando entregamos a Ti, é abençoado. Por isso, em nome de Jesus, receba agora o nosso melhor. Nós nos recusamos a reter, mas nós entregamos, porque reconhecemos que nas Tuas mãos o sobrenatural acontece. Então receba a fidelidade e a adoração de cada um dos Teus filhos e abençoa-os. Segundo esta palavra, libera a multiplicação e a bênção sobre a vida do Teu povo. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos. Em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus, sai do teu lugar, deposita aqui na arca. Vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Assim, ó, vai. Vem sobre nós como a chuva. Na palma da mão, louve-te. Faça as águas subirem nesse lugar. Isso, vai louvando ao Senhor. Libera o teu rio sem medida. Vem tuas águas agitar. Pois eu quero nadar. Quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Pois eu quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Existem águas, existem águas que dão nos artelhos e nos joelhos. Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos lombos. Mas tem águas mais fundas, eu sei. Vai! Oh, oh, oh. Então vamos aplaudir bem forte a Jesus, amém? Aplauda bem forte ao Senhor, glória a Deus. Nós vamos estar dando a bênção final, mas eu queria chamar aqui a pastora Bárbara. Vem pra cá com essa linha, vamos aplaudir bem forte a Jesus aí.